Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast da Escola Sabatina Viva. Nós estamos muito felizes porque você tem acompanhado nosso trabalho, você tem feito parte dessa história, e se você está nos assistindo, é porque Deus comunicou no teu coração o desejo de você ouvir um pouquinho mais sobre o seu amor e sua graça. Queridos, nós estamos com um exemplar maravilhoso desse trimestre. Administradores fiéis à espera do Mestre. Como tem ensinado lições valiosas para nós e, acima de tudo, tem feito com que possamos refletir nas benfeitorias de Deus para a nossa vida. E para falarmos um pouquinho dessas próximas lições que nós vamos terminar esse trimestre, nós temos alguns amigos especiais aqui. E eu quero chamar aqui para vocês conhecerem nosso amigo Júlio. O Júlio é lá da igreja de São Miguel Paulista. Seja bem-vindo, meu querido. Dá um alôzinho para o nosso pessoal da Escola Sabatina Viva. Obrigado, pastor Leonardo. Quero cumprimentar você, pastor Marcelo, pastor Jefferson, que o que aqui foi apresentado realmente faça a diferença na sua vida e no seu coração. Eu sou da área do direito, sou funcionário público e estou na Igreja Adventista como ancião, né, lá em São Miguel já há vários anos, e a gente procura colaborar da maneira que pode com a casa do Senhor. Amém. Temos aqui a presença do magnífico pastor Marcelo. Magnífico. Pastor Marcelo, ele coordena toda a área de mordomia, essa área que nós estamos estudando, questão de finanças, para todo o estado de São Paulo, pastor Marcelo. Dá um oizinho pro pessoal, fala um pouquinho sobre o senhor, manda um abraço para a esposa. É um prazer estar aqui com esses colegas, já deu para ver que só tem fera aqui, né? Gente que conhece do assunto. E um abraço para você que está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar. Para a gente é um privilégio poder dividir aqui a palavra do Senhor, os conhecimentos que a gente tem do assunto que a lição está abordando, dividir com você, com a sua família e para você também dividir com outras pessoas. Quero mandar um abraço para minha esposa, para os meus 2 filhos, Eric e William, para as minhas noras, as lambisgoias das noras. Eu tenho 2, são maravilhosas, a Anne e a Sara, principalmente por quê? Porque as 2 vão me dar um neto cada um este ano. Olha, então louvado seja o nome do Senhor. A família está aumentando. Uau. Esse ano. Deus seja louvado. Crescer, multiplicar e povoar a terra. Exatamente. É mais uma evidência do bênção sem medida. É isso aí. E temos aqui a presença do pastor Jefferson Santana, pastor da igreja do distrito de Teotônio Vilela, da Associação Paulista Leste. Meu querido amigo, muito obrigado por estar aqui conosco. Deus seja louvado por tua vida e por estar aqui nos abençoando nesse momento. Você fala assim, eu fico até emocionado, sabia? É um prazer estar com vocês, Júlio, pastor Marcelo, pastor Leonardo. Para você também que nos assiste e acompanha esse podcast, vai ser um grande prazer poder compartilharmos juntos aqui ideias que vão ajudar no nosso crescimento. Não posso deixar, pastor Marcelo, de também mandar um beijo, um abraço para minha querida esposa Priscila Santana e minha filha herdeira Carolina, né? Isso aí. Completou 11 anos recentemente agora. Um beijo para vocês também, queridas, e vamos que vamos. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que a lição vem nos trazendo a respeito sobre cuidado com a cobiça. Mas antes, eu gostaria de convidar você para participar conosco de uma oração, para que possamos refletir na palavra de Deus e, acima de tudo, pedir para que Ele venha estar presente diante de nós. Irmão Júlio, o senhor pode dirigir uma oração para nós nesse momento? Claro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua palavra e conhecer a Tua vontade. Nós te rogamos que o Senhor nos guie e nos oriente através deste estudo e que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que participa desta oração e que participa deste estudo. Nós te pedimos no nome do incomparável Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, @PaulistaLeste, clica no sininho para você receber as notificações, para você receber os rios do estudo dessa semana, tá bom? Conto com você. A lição vem trazendo o verso para memorizar, que está lá em Lucas, capítulo 12, verso 15, que diz o seguinte: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Existe um conceito que as pessoas hoje gastam o dinheiro que não tem para comprar aquilo que não precisa, para mostrar para quem não conhece. Vida tola, né? É uma vida tola. E dentro desse contexto, pastor Marcelo, Sim. o que nós podemos analisar
o que que acaba levando o ser humano à cobiça? Certo. Interessante que o verso aqui diz que há vários tipos de avareza. Certo? A avareza, ou a própria lição vai dizer que a avareza é o amor desmedido ao dinheiro, aos bens, às coisas que são materiais. É interessante que todo mundo, a maioria dos seres humanos, começa na avareza, amando os objetos. Depois passa para a ganância, que a ganância é eu quero ter cada vez mais objetos e só para mim. Para finalmente o camarada chegar na cobiça, que é o fundo do fundo do fundo do poço do fundo, né? Ou o fundo do poço. E aquele pecado assim terrível de você resolver, porque ele está lá no fundo da sua alma. Ele é extremamente encoberto. E enquanto que a avareza ela gosta das coisas e a ganância ela quer tudo para você, a cobiça é aquele negócio seguinte: eu não preciso daquilo, aquilo não era para mim, mas mesmo assim eu vou atrás e eu quero e bato o pé como uma criança mal criada, birrenta. Não, vai ser meu. E se precisar roubar, se precisar matar o outro, eu faço. Então é bom a gente colocar esse caminho, né, infeliz do pecado, porque ele pode acontecer com todos nós. Por exemplo, eu vou já confessar uma coisa aqui. Só de ouvir o nosso amigo ali falando, eu já assim quase que cobicei aquela voz. Não é verdade? Mas adianta eu cobiçar a voz dele, porque voz, essa voz bonita, essa voz grave, você nasce. Ou você nasce com isso, ou você não nasce. Não tem como eu cobiçar isso, né? Então Deus deu para ele. Para outras pessoas, Deus dá beleza. Para outras pessoas, Deus dá bens. Para outras pessoas, Deus dá dons e talentos raros, né? Que pouca gente tem. Mas é uma vida tola você correr atrás disso, porque você não vai ter. Deus dá, como diz o provérbio comum, né? Deus dá para cada um. Deus não dá asa A cobra. à cobra. Isso. E quando dá, tira o veneno. Exatamente. Então, vê, o que adiantaria, por exemplo, um hipopótamo dizer assim: não, senhor, ó, eu quero asa. Deus ia dizer assim: amigo, mas olha só, você tem 6, 7, 8 toneladas. Como é que você vai se manter com esse peso? Não tem como. Mas aqueles bichinhos que são os menores, né, com menor peso, que Deus deu as asas, porque é mais fácil deles se controlarem. Agora, o hipopótamo tem o seu valor, o elefante tem o seu valor, a minhoca tem o seu valor. O grande problema da cobiça é você se olhar errado. Você, ao se olhar, você acha, não, eu tinha que ter o que o outro tem. Poxa, mas você já tem dons e talentos que Deus te deu. Por que você não gosta de você do jeito que Deus te fez? Né? Mas a gente vive sempre inconformado com aquilo que Deus já nos deu. Por isso que você fica aí nesse negócio de ir atrás e tentando ainda agradar gente que nem gosta de você. Isso é interessante, pastor. Me traz aqui à mente algo que eu tento aplicar e falar para os Sim. membros na questão da gratidão, não é? Isso. Ser grato por tudo aquilo que você tem, o que Deus te dá. Muitas vezes nós tendemos mais a reclamar das coisas que nós temos, não é? Do que valorizar As que já tem. as que já temos, não é? É. E aí entra nessa questão da ganância. É sempre buscando, e algo muito interessante. Muitos dos seres humanos hoje, eles tiram o foco de olharem para o céu e para Cristo, pensando nas possibilidades de ter um padrão de vida elevado, de fazer sua fortuna, de fazer sua riqueza aqui nessa terra. E aí muitas vezes vem essa ideia de cobiçar aquilo que não pertence a eles, não é? Nesse contexto, pastores, é interessante entender o conceito de cobiça. O dicionário traz esse conceito, né? A gente vê lá que diz o seguinte: cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Também é o desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. Então veja que a cobiça não está relacionada apenas com o dinheiro ou com as posses, mas também com a honra. E nós temos o exemplo clássico de Satanás, né, que cobiçou ocupar o lugar de Deus. Não era apenas riqueza, era também poder. E era também o quê? Glória, louvor. Ele queria aquela adoração que não era dele, que não lhe pertencia. Então a cobiça, ela traz por trás esse sentimento de desejar algo que não é seu, que pertence a outra pessoa, ou que você não faz jus, que você não tem legitimidade para reivindicar, para querer, mas você faz qualquer coisa para adquirir isso. Por trás da cobiça sempre tem uma outra palavra que vem também junto, que é a corrupção, que é a ilegalidade. Um exemplo disso, ladrões. Por que existem ladrões? Eles cobiçam, desejam o que pertence a outras pessoas, o que não lhes pertence.
Então a cobiça realmente é um pecado gravíssimo, tão grave que a própria lição da Escola Sabatina aqui, o nosso guia de estudos, ele traz e lembra que faz parte de um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Não cobiçarás as coisas do teu próximo, a casa do teu próximo, nada que pertença ao teu próximo. Então veja a gravidade e a seriedade que é esta palavra cobiça. Isso nós já estamos entrando no contexto que fala da lição de domingo o supremo pecado original. Uhum. Originalizou no coração de Lúcifer, Uhum. que era conhecido como filho da alva, tudo bonitinho. Começou a olhar para Deus, para Jesus, com um sentimento que não deveria. Sim. E a lição ela coloca um contexto assim: esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era de uma prerrogativa somente de Jesus. Nós podemos despertar a cobiça não somente para concessões materiais, Uhum. mas isso nós podemos levar para também no senso intelecto De qualquer aspecto da e vida. também da questão espiritual. Isso. Quando nós entramos nisso, Paulo ele começa a comparar a cobiça com idolatria. Uhum. E o que Paulo quer dizer com tudo isso? Você tocou num ponto curioso. Geralmente a gente acha o seguinte: quem que vai ser o cobiçoso? O camarada que não tem nada. Pobrezinho, coitado, aquele cara que nasceu sem dom, sem talentos. Não. Pois o exemplo básico da Bíblia é o quê? Lúcifer tinha tudo o que um ser criado podia desejar. E não era grato pelo que ele tinha. Isso. Ele estava no limite da glória. Uhum. Não tinha mais o que você dá para uma criatura. Ele já tinha. Então era para o camarada estar o quê? Feliz com aquilo que possuía. E mesmo assim ele quis mais. Que é o que o Júlio falou. É aquele desejo que não tem freio, não tem limite. Não, eu quero mais, mais, mais. Não, mas eu já te dei tudo aquilo que você podia ter. Não, mas eu quero mais, mais, mais. Outra coisa, por que Paulo vai comparar com a idolatria? Porque, é claro, você vai começar, assim como o camarada que adora as coisas, ele adora pau, ele adora pedra, ele adora um bezerro lá de ouro, o camarada que é cobiçoso, ele também passa a idolatrar aquelas coisas. Aquelas coisas passam a ser tudo na vida dele. Ele perde o foco do todo e ele foca aonde? Nas minúcias da vida. Então, por exemplo, o caso de Davi, né? Uhum. Davi esqueceu. Poxa, mas peraí, no palácio? Amigo, eu já sou casado com quantas? Não, ele focou toda a sexualidade dele numa mulher só que não era dele. Por isso que fez a besteira de ir lá, né? Chama lá Batseba. Ele era o culpado. Ele foi o culpado maior, obviamente, totalmente daquele erro. Vai lá, dorme com ela, depois engravida, depois tem que matar o marido para esconder o erro. Depois vem um profeta para poder... Para chamar, né, a atenção dele. Então você vê como a cobiça, o problema do ser humano nunca foi, não é e nunca será dinheiro. Como o capitalismo ou o comunismo querem nos apresentar o tempo todo. Não, se todo mundo tiver dinheiro, você vai ver, a humanidade não vai ter problema. Mas o exemplo clássico é de Lúcifer. Lúcifer tinha tudo e mesmo assim, olha só, o que ele acabou realizando no universo. O prazer pelo poder, o desejo de ter cada vez mais, como foi mencionado. Agora, interessante, a lição ela fala sobre a questão de cegar os olhos, não é? E não medir as consequências quando você cobiça algo ou deseja algo que não lhe pertence. Não é? A ponto de que Lúcifer ele não imaginava as consequências por completo do que seria daquele desejo dele em estar na mesma posição ou superior a Jesus. Davi, quando ele traz, já que o senhor trouxe esse contexto, quando ele traz o desejo por alguém que não lhe pertencia, que não era de direito a ele, obviamente, quem sabe imaginava, poxa, eu vou ter problema, mas não imaginava a grandiosidade do problema, a ponto dele fazer tudo o que ele fez. Começar a tentar esconder, ou tentar cavar um buraco mais profundo para poder tampar a sujeira, o que ele tinha feito. Quando nós colocamos isso como que eu posso dizer, como algo na nossa vida, como foco em buscar aquilo que Deus não nos permitiu a ter, e colocamos isso como meta de vida, realmente nós estamos indo por um caminho, e aqui o texto bíblico fala, né, que é um desejo maligno. Nós estamos indo por um caminho sem volta praticamente. Exato. Nesse contexto, é interessante notar que a cobiça é um pecado que reside no coração. Você não vê externamente, como é o caso do roubo, do adultério e outros pecados. E ele se torna, muitas vezes, de tal maneira grandioso na vida de uma pessoa,
que as pessoas se tornam escravas dos seus desejos, escravas dos seus próprios sonhos. E é comum encontrarmos pessoas que carregam em seu coração um desejo, um sonho, uma cobiça que nunca entregou para Deus, nunca perguntou se é a vontade de Deus, e as pessoas não conseguem abrir mão daquele sonho, tornando-se escravas, realmente escravas, prisioneiras dos seus sonhos. O que vem a ser verdadeiramente uma coisa muito triste na existência humana. Aqui a Léo, lição. Só para... O que ele falou foi muito precioso. Veja, nós temos um caso assim clássico de cobiça na Bíblia que é Ló. Ele já era rico, ficou mais rico andando com o tio, mas ele fez o quê? Não, eu preciso ir para um lugar que eu vou ganhar mais ainda. Aí escolheu Sodoma. Aí vai preso. O tio vai lá e liberta. Era para o camarada ter pensado o quê? Amigo, Poxa. já deu ruim. Então eu vou fazer o quê? Vou sumir dessa cidade. Porque o meu tio, só o fato dele vir ter me salvado aqui, já é um aviso de Deus. Não. Ele continua na cidade. Aí lógico que vai dar todo o rolo que deu. Ele perdeu a mulher, as filhas lá queimadas, os genros. Ele entrou milionário e saiu com literalmente uma mão na frente e outra atrás. E viúvo. E viúva ainda, e as filhas vão lá e fazem aquilo que fizeram com ele. Quer dizer, da família dele, pelo que a revelação diz, só ele vai estar no céu. Valeu a pena esse caminho? E aonde que coloca o contexto da lição dizendo assim, sem dúvida, o princípio Lúcifer não sabia aonde estava o desejo do seu coração. O mandamento contra a cobiça é o único que lida com apenas os nossos pensamentos. Pode nos impedir de cometer atos que nos levarão à violação de outros mandamentos. Você vê Deus falando sobre não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, lembrar do dia de sábado, não roubar, não matar. Mas o único que fala a respeito sobre o nosso pensamento é a cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não pensa nisso. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não pensa nisso. Não cobiça aquilo que não é teu. Não deseje aquilo que você não pode ter. E esse tem que ser o papel de um cristão que eu quero falar para você. Pastor Leonardo, interessante, só desculpa, antes de o senhor passar para o próximo tema, é muito interessante o que o senhor disse, porque é o seguinte, nós falamos isso aqui antes de iniciarmos aqui. A questão da cobiça, ela não nasce apenas ali no ato do momento onde você vai pegar aquilo que não é teu ou vai tentar conquistar aquilo que é teu. Você vai alimentando esse sentimento no coração, na mente, Às não vezes é? por anos, né? Por anos ou por dias, por meses, e isso vai apenas te consumindo cada vez mais. Não nasce apenas de repente. Quando Eva estava no Éden, ela não planejou naquele momento comer o fruto. Mas ela já havia pensado naquele fruto durante muito tempo. Então, quando nós entramos nessa questão do algo amaldiçoado no acampamento, que nós vamos falar sobre a lição de segunda e terça-feira, o coração de Judas, aqui nós vamos entrar no contexto do pecado de Acã, que é algo que estava internalizado, que somente ele sabia. Mas não, mas eu roubei para poder assegurar minha família, para poder fazer a diferença entre você roubar um banco ou roubar um pacote de bolacha para comer. As pessoas estão criando um antinomismo que existe dentro do Conselho de Axiologia, que é assim, o bem menor para o mal maior. Então, E assim vai, né? E assim se vai. Essa esfera relativista está adentrando dentro da igreja. Os meios justificam os fins. Sim. Sem escrúpulos. Sim, aonde as pessoas pensam assim, não, mas não tem problema eu pegar do rico para dar pro pobre. Não tem importância de eu fazer isso para ajudar fulano. Vai se prejudicar, mas é um pouquinho só. E quando há uma normativa de Deus, nós precisamos entender que não é não. Não importa as consequências. Se eu tirar proveito dessa situação, é o que tá valendo. Mais ou menos isso o pensamento, né? É o que diz a área do Júlio, né? A área do direito. Rapaz, como é que um juiz vai colocar a norma devida se está com uma relativação? Isso aí, vocês entenderam. Relatividade. Isso. Relativização. Exatamente. Isso aí. É tão grande na sociedade. Como é que o juiz vai dizer, não, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado? Ele só pode se ele tiver muito firmado na palavra de Deus. Ou ele tiver assim, muita convicção e certeza da Constituição do país. Porque senão, porque cada um puxa para um lado, né? A cobiça de cada um que está tentando ali convencer para puxar para todos os lados. Só mesmo a misericórdia do Senhor para deixar a gente
no Isso, caminho, né? perfeito. Voltando um pedacinho na fala do pastor Jefferson recentemente, ele falou que a cobiça ela vai existir em vários ambientes. E é verdade. A cobiça pode existir facilmente, por exemplo, no ambiente do trabalho, onde o subalterno que é o cargo do chefe. E aí vem aquela história que o camarada lá, não importa a carreira, ele vira um tapeceiro. Quer puxar o tapete do outro, entendeu? O pessoal chama de tapeceiro. Ou seja, a cobiça vai e pode existir realmente em todos os ambientes, e ela começa na mente, no coração. Daí a importância de você saber filtrar e controlar os seus pensamentos. Agora, só para a gente ainda reafirmar esse conceito, a ganância, a cobiça, ela é diferente da ambição. A ambição, ela tem dois aspectos. Ela pode ter dois aspectos. Ela pode ter realmente um caráter ruim, quando ela passa a ser algo exagerado, desmedido, a ambição, mas ela pode ser positiva quando você tem metas a alcançar com objetivos construtivos, de vitória, porque querer ter e possuir é importante também, porque é uma maneira de honrar o nome de Deus e fazer a obra prosperar. Então, só diferenciando a ganância da ambição. A ambição, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Sim. É a forma como você vai conquistar ela. Exato. Os seus requisitos, os seus objetivos. Você vai conseguir isso de uma forma íntegra ou você vai conseguir a qualquer custo. O Júlio colocou um ponto bem interessante na questão de você poder controlar ou buscar esse controle do teu pensamento, do teu coração. Jeremias já diz, né? Que o nosso coração é enganoso, corrupto, não é? E nem nós muitas vezes conhecemos. Quem pode nos sabotar? Nós mesmos. Se nós alimentarmos isso constantemente. E isso nós só vamos conseguir literalmente com essa... E a lição vai falar sobre isso mais no final. Mas com essa consagração para nós podermos ter esse autocontrole. Usar a razão. Como Romanos menciona, né? É o caso aqui de Acã, né? Deus falou, olha, não toca naquilo que é meu, você não vai tocar. Que é o mesmo princípio que vem do Jardim do Éden. Deus falou, olha, de todas as árvores você pode tocar e comer. Só nessa que eu não quero. O que a cobiça fez? Não. Pois a que Deus falou que, imagina, eu posso comer 3 milhões de frutos. Justo essa. Um fruto, não, mas esse aqui eu também quero. Quer dizer, é esse totalitarismo da mente cobiçosa. Tudo tem que ser meu. Então, um camarada que, por exemplo, ele tem problema com a sexualidade, todas as mulheres têm que ser dele. Não tem limite. Todos os carros têm que ser meus, né? Todo o dinheiro do mundo tem que ser meu. E aí eu vou juntando. Mas para que se você é um ser humano que não vai conseguir lidar com tudo isso? Então, Acã ele faz o quê? Deus falou, olha, a cidade de Jericó, ela vai ser o dízimo da terra. Primeiro Deus. Por isso que Jericó, vocês não peguem nada. Das outras cidades, vocês até vão pegar, mas dessa cidade não. Essa cidade é para mim. Só que ele faz o quê? Ele rouba, não pode usar, porque todo mundo ia saber. Amigão, de onde que isso aí surgiu? Aí ele esconde debaixo da barraca. Quer dizer, é mais uma idiotice da cobiça. Eu pego um negócio que eu não vou poder usar. Que é o que o Júlio falou, né? O cara rouba lá o banco. Sem precisar. E cadê, né? Aquelas notas, elas estão marcadas. Como é que eu vou soltar essas notas aí no mercado? Eu roubo as joias. Então vou ter que derreter, porque não dá para usar a joia daquele jeito, porque alguém vai reconhecer que aquilo ali é justamente o roubado, que a polícia está atrás. Então, assim, a cobiça, ela ainda tem esse lado. Ela te torna muito mais tonto, muito mais bobo para a vida do que você já estava sendo, né? Afinal de contas, a gente não sabe todas as coisas. Nós precisamos da revelação para sermos cada vez mais sábios. E é interessante que na história de Acã, quando ele é inquirido finalmente, né, do pecado dele, né, o discurso dele, como é que ele começa falando? Eu vi uma boa capa babilônica, né, e ouro e prata, mas é interessante que ele fala uma boa capa babilônica. Como Queria que ele diz? justificar. Quem é que vai resistir a uma boa capa babilônica, né? Transferir o problema, né? Isso só me lembra uma história rapidinho, né? Um sobrinho meu, a gente estava numa pizzaria, rodízio, e todo mundo estava comendo bastante. E as crianças começaram a fazer uma competição, né? Para ver quem comia mais pedaços de pizza, rodízio de pizza. E esse sobrinho, em algum momento, a mãe dele, para que você já comeu muito. Para que já comeu muito. E ele falou, tá bom, mãe, parou. Aí daqui a pouco ele estava comendo o último pedaço, mais um pedaço. Mas eu não falei para você parar. Aí eu olhei para a mãe dele e falou assim, mãe, mas é de cheddar. Entende? Como é que eu vou resistir a uma pizza de cheddar? Então, a Acã começou dizendo isso. Como é que eu vou resistir a uma boa capa babilônica? Como se isso fosse
Motivo, justificar o ato que ele cometeu. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Quando nós pecamos em nossa vida, queremos justificar de alguma maneira, trazendo as virtudes irresistíveis daquele pecado. E não é só isso, a gente entra pro contexto de Judas. Isso. A falta de sabedoria em querer usar aquilo que não é seu. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas. O valor de um escravo. Olha a capacidade que ele teve de querer trocar Jesus. 30 moedas, o valor de um escravo. O valor de um dia de serviço, quase. Seria mais ou menos o dízimo daquilo que ele disse que Maria pagou, né? Que ela Sim. pagou 300. 300. Seria assim, ó, o número seria o dízimo. Só que ele não era dízimo coisíssima nenhuma, né? O coração dele, o próprio texto diz o quê? O texto de João 12, ele faz um paralelo com Malaquias 3. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. E João, quando constrói o texto de João 12, ele faz aquele comentário o quê? Não que ele tivesse preocupação com os pobres, mas tudo que era colocado na bolsa, ele metia a roubava, mão. ele pegava aquele dinheiro que era separado para Deus. Então você vê que eu volto a insistir, o problema da cobiça, o problema do roubo, nunca é o valor. Nunca é dinheiro. O problema está sempre No coração. no coração. O prazer por ter. Isso. O prazer por ter. E isso, a lição, ela deixa uma forma muito clara o seguinte, das tentativas ininterruptas de Jesus tentar salvar Judas. E Ellen White diz no Desejados das Ações que Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Jesus. Porque a cobiça era maior. Sim. E isso me leva a crer numa situação muito importante. Aonde Jesus diz, aonde estiver o vosso tesouro, Estará no teu coração. o coração dele nunca esteve em Jesus. Pastor, eu ainda insisto na questão de nós sermos gratos pelo que o Senhor nos dá. Sim. Porque, assim, Judas, ele foi um privilegiado. Isso. Ele, o texto diz, ele mais 11 caminharam com Cristo, olharam com seus próprios olhos os milagres que Jesus fazia. Ele não deveria somente agradecer por esse privilégio, essa oportunidade? E o camarada não estava contente, sempre querendo mais, buscando mais, querendo tirar proveito. Eu trago para o nosso contexto de hoje. Será que você é contente com o que você tem, com o que Deus te dá? Ou será que você olha para o seu vizinho muitas vezes e fala assim, nah, a voz do Júlio é melhor do que a minha, eu preciso ter essa voz para mim, não é? O carro dele é melhor do que eu. E parece que Deus não me abençoa, abençoa só ele. Será que muitas vezes nós não colocamos isso e aplicamos em pequenas coisas da nossa vida? Eu acho que nós precisamos ser muito mais agradecidos ou até mesmo do que ficar questionando e justificando aquilo que nós não temos. E é interessante que essa questão da cobiça, né? O pecado de Judas começa no seu coração, essa ganância, mas mudando um pouquinho, trazendo para o nosso contexto, a gente vê isso muito no cotidiano, no dia a dia, em várias circunstâncias. E a gente tem que também aplicar isso para nossas vidas. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você vê um camarada que está vendendo um carro, ele está duro, cheio de problemas, o carro vale 20 mil e por causa das dívidas ele está vendendo a 12 mil reais, vamos supor. Aí eu tenho os 20 mil até, mas o cara está vendendo por 12, eu chego para ele, Marcelo está vendendo por 12, olha, eu queria te ajudar, mas eu só tenho 8. Vai. Arranca a pele do camarada. Por que ser honesto, né, e pagar 20 sendo que eu posso tirar proveito, né? Exato, só que a pessoa não compreende que os negócios que Deus abençoa são os negócios justos, equilibrados, sim. bom para mim, bom para ele. Mas as pessoas têm uma mania de pechinchar, de tirar tudo que pode, por causa daquela filosofia que foi colocada num comercial de TV nos anos 70 e permanece até hoje. Levar vantagem em tudo, certo? A lei de Gerson. E essa é uma questão muito importante que a gente tem que parar para refletir, porque as pessoas querem se dar bem a qualquer preço. Não, por que eu tenho que pagar 20, se ele pede 12, eu posso dar 8 para sobrar ainda mais 12 para mim, né? E é onde nós entramos dentro do contexto. As pessoas, não, eu sou certo, eu sou correto. Mas você é correto no teu imposto de renda? isso. Você é correto quando você faz os seus negócios? Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você oculta alguma coisa? Você vende informação errada? Deus, ele vai nos julgar por todos os detalhes. Não é por uma coisa apenas.
mas por tudo. Uhum. E aonde nós precisamos parar para pensar no contexto de Ananias e Safira. Uhum. Eles tiveram um privilégio que, assim, fazer parte da igreja primitiva. Eles viram crescer. Eles sentiram a manifestação do Espírito Santo de uma forma tão marcante como qualquer outra pessoa gostaria de ter. Mas quando eles viram as pessoas vendendo suas propriedades, entregando os valores aos pés dos discípulos, os discípulos redistribuindo isso de uma forma orientada, isso daqui não é um conceito de comunismo, nada disso, mas é um conceito de ordem que Deus havia dado. E de repente eles olham assim, não, peraí. Eu acho que eu falei errado. Não era tudo isso que eu queria fazer, né? Porque a cobiça, ela trabalha em 2 pontos. O despertar de eu querer ter algo que eu não preciso, mas também de eu querer aumentar ainda aquilo que eu não tenho necessidade de ter. Para que eu preciso? Por que Ananias e Safira queriam voltar aquilo para eles novamente? Não. Caiu no lucro, né? Não, o lucro tá todo mundo vendendo. Se eu vender, se eu não vender, eu tenho um capital de giro para poder comprar mais coisas ainda. Lembra a época do RV? Vocês pegaram mais essa parte e eu não peguei tanto. Sim. Mas quem tinha o dinheiro na mão tinha um poder de compra, da oferta e demanda. Onde eu poderia. Uma caneca que valia R$10 hoje, amanhã estava valendo 15. Plano Collor. Confiscou as poupanças. Né? Confiscou tudo. Então, hoje nós precisamos olhar para a Ananias e Safira e ver uma grande lição que foi nos dada. Jamais aquele que colocar a mão no arado não olhe para trás, porque não é digno de mim. Se você prometeu, prometeu. Isso. Eu acho curioso aqui nessa parte que você mencionou, Léo, que não há nada que cresça mais da noite para o dia do que as empresas. Nós nascemos, né, depois de 1750, veio aí essa a revolução do capitalismo, trouxe muita riqueza para o mundo. Mas como já nós mencionamos aqui, o olho é muito gordo. Agora, o curioso é o seguinte, aquilo que é posto como as coisas mais sólidas que há na Terra são as que mais perecem mais rapidamente, que são as empresas. Agora, muito vem do quê? Dessa ganância que você mencionou. Não, se eu posso chegar lá no camarada, o cara tá lá com a microempresa dele. Ele sabe que para ele vai ser difícil ser uma empresa grande. Então eu vou lá, eu vou matando o mercado, vou arrancando todo mundo, até eu não tenho mais concorrência. Aí tudo vai ser meu, que é a ganância. De olho no quê? Eu quero chegar na cobiça. Mas é interessante, esses conglomerados gigantescos, quantas empresas na nossa vida aqui, não estou falando nem de 100, 200 anos, tudo aí passaram. E é interessante, né? Por incrível que possa parecer, na história do mundo só tem 2 empresas que nunca faliram. E são 2 empresas, entre aspas, que elas são de dedicação exclusiva, que é exército e igreja. Entram reinos, caem reinos, nasce empresa, morre empresa, o exército está sempre aí e a igreja está sempre aí. Agora, do que vive o exército? Apenas de servir. Eu vou lá dar minha vida para que alguém conheça o evangelho, eu vou dar minha vida para proteger alguém. É curioso isso, né? Curioso. Se a ganância deixasse em pé, as empresas nunca iriam falir. Perfeito. Mas todas elas passam. Um conceito na história aqui de Ananias e Safira é o que João traz, né? Dizendo que a mentira pertence a quem? A Satanás, ao diabo, ela não vem de Deus, né? Então, no caso deles, eles não se importavam em falar mentiras, deixar a verdade de lado para poder tirar proveito para si. E no dia a dia, nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Mas é só uma mentirinha, é só para um benefício de todos, né? Eu fico me pensando às vezes no lugar de Safira, de Ananias. Imagina o seguinte, vendi o terreno, eu pensava que eu ia arrecadar R$10.000 com aquele terreninho. Eu vendi por 50. Uma coisa é dar 10 mil para a igreja, outra coisa é dar 50. Então vamos fazer o seguinte, eu pego metade, ainda vai ser mais do que aquilo que a gente tinha se proposto, né? Fico pensando, talvez isso tenha passado pela mente deles. Sabe por quê? Porque eu sei que isso passa também pela mente do ser humano, quando ele pega um dinheiro maior do que esperava e pensa, nossa, vou ter que dar o dízimo disso daqui. Eu esperava receber R$5.000 de uma ação, de um processo, mas vieram R$30.000 para minha mão. E agora eu vou ter que dar R$3.000 de dízimo? É muito dinheiro.
Eu acho que isso não dá. Entende? Aí Sim. a cobiça vem tomar conta do coração. Por quê? Porque nós sempre colocamos na mente do que aquilo que entra na minha conta é meu. O fruto do meu trabalho é meu. Mas nós deveríamos ter o conceito, todas as vezes, quando eu imaginar num ganho, num salário, em um dinheiro que entra na minha conta, todas as vezes eu tenho que já na minha mente, de cara, tirar aquilo que é de Deus, os 10%. Uma vez eu tive uma situação, eu caí na malha fina, imposto de renda. Muitos aqui já têm É normal, passado às por vezes isso, um né? erro, às vezes Isso. Erro de dado digitação digitado. e tal. Eu tinha esquecido, eu havia lançado as despesas da minha esposa, que ela era minha dependente. Eu esqueci de colocar o CPF dela. Deu Não lá, dá outra, né? malha. Não, É. na hora. Fui lá, fiz a correção, bonitinho. Ficou 4 anos na malha fina. E assim, fui na Receita Federal, mostrei a unidade, mostrei os documentos, tudo bonitinho, conversando. Teve uma hora que eu desisti. Falei assim, você quer saber? Eu acho que eu não... Já era isso aí. Olhei pra Deus e falei assim, Senhor, se o Senhor abençoar, eu vou dar 50% de oferta Do valor. do valor que eu receber. E não era um valor pequeno. Eu fiquei pensando assim, falei, não, eu vou. Catei, falei com minha esposa, falei, ó, eu fiz esse propósito com Deus, ela falou assim, tudo bem. 3 dias depois eu vou olhar minha conta. Tá lá. Não, final de mês, já tava duro, rapaz. Não tinha dinheiro pra comprar uma rapadura. Sim. Falei assim, quanto será? Quantos centavos deve ter, né? Quando eu olho, falei assim, gente, depositaram dinheiro errado na minha conta. 100 mil reais na sua conta. Não, não. Fácil. Fácil. No mínimo. Cheguei lá, olhei e falei assim, entrei no extrato pra ver, Receita Federal. Na hora eu ligo pra minha esposa, falei assim, bem, acabou de cair o dinheiro da... Ela falou, qual dinheiro? Aquele de 4 anos atrás. Ela olhou pra mim, eu falei assim, você lembra que eu prometi pra Deus? Ela falou Você assim, lembra que eu prometi? você se lembra? Veio a história de Ananias e Safira na minha mente na hora. Ela falou assim, Leonardo, com as coisas de Deus, Não se nem brinca. pensa. Perfeito. Ela falou, nem pensa. Eu falei assim, não, bem, tô fazendo. Catei, entrei no aplicativo do CMM Já. e já despachei o dinheiro na hora Pra Pra não não ser co- tentado. pra não ter É. tentação na cabeça. Você entendeu? E essa é uma prática que a gente tem que entender como que a gente pode vencer a cobiça, que a lição vem terminando, né, nessa semana. Primeiro, tome a decisão de servir a Deus. Isso. Ore diariamente e inclua Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, Senhor. Terceiro, seja regular no estudo da palavra de Deus. Jesus não deixou a terra sem ser forjado o caminho pelo exemplo, em seguida prometido pelo poder para tornar possível que cada pessoa tivesse uma vida de fé e obediência para o desenvolvimento de um caráter semelhante ao dele. A única coisa que nós vamos levar dessa terra aqui, pastor, é o nosso caráter. Verdade. Não tem como falar que eu vou levar meu tablet, que eu vou levar minha lição, que eu vou levar essa caneca para a eternidade. Porque não é meu. Isso. O que é meu é o que está dentro de mim. O que está fora não pertence a mim. E nós vamos estudar isso nas próximas lições de uma forma importante, como que um cristão deve se preparar até para o contexto da sua morte. Isso. Isso é muito importante. E aqui nós vamos terminando o nosso estudo, que nós estamos chegando ao fim. Irmão Júlio, por favor, veja algumas considerações finais para apresentar para os nossos amigos diante de tudo aquilo que nós estudamos aqui. Eu sou membro da Igreja Adventista há 39 anos. Antes de ser adventista, estudei um monte de religiões, tal, um monte de coisas, enfim. E ao longo desses 39 anos, eu sempre tive cargos das lideranças administrativas da igreja. E eu tenho testemunhado uma coisa que eu posso afirmar com absoluta convicção. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas pregações. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. É uma matemática da Amém. relação com Deus, da comunhão. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Se a pessoa seguir aqui esse plano que a lição nos trouxe, de comunhão, de oração, de dedicação ao Senhor, de controlar os seus pensamentos, submeter os seus pensamentos a Deus, ou seja, se você cuidar dos negócios de Deus aqui na terra, Ele vai cuidar dos seus negócios aqui na terra também. Ele vai abençoar, porque Ele tem compromisso com os seus filhos. E, inevitavelmente, a pessoa que assim faz vai provar das bênçãos de Deus em sua vida. Então, esse é o recado que eu deixo para você que nos acompanha aqui nessa lição. Não esqueça disso, porque o Senhor está
ansioso para cumprir com as suas promessas na sua vida. Amém. Amém. Pastor Jefferson. Eu vou na mesma linha do que o Júlio mencionou agora. Eu tive o privilégio de aproveitar todas as oportunidades que a Igreja Adventista me deram. Desde participar do Clube de Desbravadores na minha infância, de estudar no Colégio Adventista, de ter a primeira oportunidade de trabalho, todas estas Deus me presenteou para que eu pudesse servir a igreja. Eu já estava numa posição de confiança, trabalhando em uma das nossas instituições. Foi quando nós aceitamos o chamado, então, ouvir a voz do Senhor e ir para o teológico. Quando eu disse para minha esposa que nós deveríamos ir para o teológico e nós oramos e pedimos as respostas e entendemos que teremos que ir, nós não teríamos mais um salário fixo mensal no nosso bolso. E literalmente viveríamos pela fé e pelo auxílio daquilo que Deus iria nos dar. Eu diria para vocês, amigos, e muitos aqui passaram, creio que isso no teológico, eu não vestia as roupas que eu sempre gostei de vestir, ou comia os pratos que eu sempre gostei de comer elaborados, mas o Senhor nunca deixou faltar nada daquilo que eu precisava. Amém. Para mim, essa foi a maior lição de entrega, aquilo assim mesmo que a lição fala, né? A questão de ter esse contato com o Senhor, essa dependência dele, e isso hoje nós ensinamos para nossa filha dentro de casa. Seja grato por aquilo que você tem, pelo que o Senhor faz por você, que eu tenho certeza que você não viverá a questão de cobiçar aquilo que você não precisa. Pastor Marcelo. Vamos lá. Eu fiz aqui no meu resumo um contraste entre Jonatas e Absalão, justamente em relação à cobiça. Ambos eram filhos de rei, e eles reinariam no lugar do pai quando o pai morresse. Só que quando Saul enlouquece, Jonatas não tomou o reinado. Ele respeitou o pai, mesmo o pai doido e maluco como ficou. Visivelmente não tinha mais a presença de Deus. E quando ele percebeu que Deus, além de não escolher mais o pai, tinha escolhido um outro, e que ele não seria mais rei, ele disse: Senhor, vamos dizer assim, ele usou as mesmas palavras de Maria: cumpra-se em mim, cumpra-se em tua serva a sua vontade. Davi, você vai reinar, eu vou ser o segundo no reino, eu vou te apoiar, você ser rei no meu lugar. Já Absalão, o pai nem tinha enlouquecido. Ele fez a revolta, vai para cima, tenta matar o pai, violentou as esposas do pai. E qual foi o resultado? A destruição tornou-se sempre um símbolo, né? Eu não me lembro de ter alguém na igreja chamado Absalão. Eu não me lembro. Porque é um exemplo Tá aí tão uma negativo. dica de filho aí, Pois é. de nome. Então, assim, sejamos como Jonatas. Para mim, ele é o João Batista do Velho Testamento. É aquele camarada que diz que ele cresça e que eu diminua. Então, ele matou ali na raiz a cobiça. E para ele não reinou. O filho dele também não foi rei. Mas o filho dele comeu na mesa do rei por toda a sua vida e toda a sua descendência. Sempre vale a pena nós sermos generosos e vencermos a cobiça na nossa vida. Boa, boa. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais um estudo. Que mensagem maravilhosa. Eu não sei como que você está aí na sua vida, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, se a cobiça tem se tornado uma ganância, se você tem tornado a tua vida um sentido apenas de ambição. Nós passamos aqui alguns momentos estudando, nos debruçando sobre a palavra de Deus. Que você possa encontrar a mensagem que foi aplicada aqui, um lugar especial no teu coração. Para que você possa ter uma nova estimativa de vida e buscar sempre o reino do Senhor. Nós vamos terminar aqui com uma oração. Pastor Marcelo, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Claro. Querido Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos deu. E nós reconhecemos, aquilo que o Senhor nos deu é muito mais do que nós precisamos. Amém. Então cura o nosso coração egoísta, cura o nosso coração cobiçoso, cura o nosso coração avarento, ganancioso, e nos dá, Senhor, o coração de Jesus. Ele era rei no universo e não fez questão nenhuma desse lugar para descer à terra, viver como homem e morrer no nosso lugar. Amém. Que possamos olhar para ele, ter o espírito dele e viver como ele. Amém. E assim recebemos as bênçãos dos céus por sermos iguais a Jesus. Amém. Nos dá essa graça, é o que nós te pedimos no nome dele. Amém. Amém, Senhor. Bem, queridos, chegamos ao final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica lá, @paulistaleste no YouTube, se inscreva, receba as notificações, que eu tenho certeza que você vai ter muitas bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida. Um grande abraço,
Até semana que vem, nós temos o nosso encontro aqui marcado. Que Deus te abençoe.